Olá pessoal, bem-vindos à terceira aula da gestão de cadeia de suprimentos com o tema Fatores chaves e métricas da cadeia de suprimentos. Objetivos de aprendizagem: a gente vai descrever as medidas financeiras chaves para o desempenho da empresa, identificar os fatores chaves de desempenho da cadeia de suprimentos, vamos discutir o papel de cada fator-chave na criação de alinhamento estratégico entre as estratégias da cadeia de suprimento e a estratégia competitiva da empresa, e vamos definir as principais métricas que acompanham o desempenho da cadeia de suprimento em termos de cada fator-chave. O que são os fatores-chave? Então, segundo Furlan, eles representam aquelas poucas coisas que devem ocorrer de modo correto, mesmo em detrimento de outras que não estejam indo a contento para alcançar objetivos. Então, são os fatores básicos que devem acontecer. Quando a gente está fazendo esse tipo de análise, a gente precisa sempre olhar indicadores de rentabilidade. Então, a gente entendendo algumas definições financeiras, a gente tem alguns fatores que são básicos, que seriam conceito de receita, conceito de custo, conceito de despesa e conceito de resultado líquido. A gente pode sumarizar esses conceitos através da seguinte equação, que o resultado líquido são as receitas, tudo que entra, menos os custos, menos as despesas. Somente comentando aqui, existe uma pequena diferença entre custo e despesa, que custo é o que está ligado diretamente à atividade afim. Então, por exemplo, imagine que a gente está falando a respeito de despesas de uma confeitaria. As despesas, por exemplo, referentes a partes de compras de açúcar, são custo. Mas nessa minha empresa eu também uso, por exemplo, papel. O papel ele não está ligado ao produto final, então ele entra como uma despesa. Os indicadores de rentabilidade mostram a relação entre o resultado líquido da empresa para um dado período e o capital investido. E a gente tem alguns principais. Os principais são lucro por ação, retorno sobre investimento, que é o ROI, retorno sobre o ativo, que é o ROA, e o retorno sobre capital próprio, que é o ROI. Dentre esses, do ponto de vista do acionista, o mais importante é o ROI, que é o retorno on equity, que ele pode ser calculado através de resultado líquido sobre a equidade média do acionista, que é efetivamente quanto que ele está tendo de giro do capital investido. Um outro indicador que é muito importante também é o retorno dos ativos, o ROA, Return on Assets. Então ele mede o retorno gasto em cada unidade monetária investida pela empresa em ativos. Tem duas formas da gente fazer esse cálculo. Primeiro, ganhos antes do interesse, dividido pelos ganhos médios totais. E segundo, resultados líquidos mais despesas de interesse vezes 1 menos a taxa, tudo isso dividido por ganhos médios totais. Somente lembrando que quando a gente está fazendo qualquer tipo de investimento, a nossa referência básica é sempre uma taxa bancária, que é o que está aparecendo na equação neste ponto aqui. Outra medida também importante que define a alavancagem financeira, ou seja, quanto a gente está tendo de retorno de dinheiro, é o giro de contas a pagar, que chama Accounts Payable Turnover, que ele é representado por APT, custo das mercadorias vendidas dividido pelos contas a pagar. O ROA, que é um outro medidor de desempenho, ele pode ser descrito como um produto de duas razões: margem de lucro e rotatividade de ativos, conforme a gente indica aqui. Então ele é os ganhos antes de interesse dividido pelas receitas de venda, multiplicado pelas receitas de venda dividido por ativos, mais a margem de lucro vezes giro de ativo. Como principais componentes de giros de ativo, a gente tem o giro de ativos de contas a receber, giro de estoque, giro de propriedade, instalação e equipamentos, e aqui embaixo a gente vê respectivamente como é que é feito esse cálculo. Então, o nosso primeiro giro de contas a receber, receitas
de vendas sobre contas a receber, o segundo, giro de estoque, custos de mercadoria vendida sobre estoque, e o terceiro, que está relacionado com a parte de propriedade, instalação e equipamentos, receita de vendas sobre o valor efetivo total. Uma outra medida que a gente tem também é o cash to cash, que ele mensura a quantidade média de tempo a partir da entrada do dinheiro no processo como custo até ele se tornar uma receita, ou seja, efetivamente quando eu vou estar tendo esse retorno do meu investimento. Como é que você calcula o cash to cash? Então, é menos pagáveis por semana, mais semanas em estoque, mais recebíveis por semana. Existem outras duas medidas importantes que não são explicitamente parte das demonstrações financeiras de uma empresa, mas elas são importantes, que são as remarcações e vendas perdidas, porque isso daí acaba gerando alguns valores que em princípio podem ter um risco potencial de ficarem fora dos registros. Outros fatores chaves que nós temos para a parte de desempenho seriam as instalações. Instalações é efetivamente tudo quanto é local físico, né? Na parte de cadeia de suprimentos, onde o produto é armazenado, montado, e as decisões que a gente toma com relação a isso vão influenciar capacidade, vão influenciar a flexibilidade das instalações, bem como a capacidade da minha cadeia de suprimentos de ser mais efetiva ou de ser mais responsiva. Mesma coisa acontece em termos de raciocínio com o estoque. Então, todas as matérias-primas, trabalho em processo, né, que ele é chamado work in process, e os produtos acabados dentro de uma cadeia de suprimentos, mudar qualquer política de estoque novamente, né, como você está fazendo isso, você está aumentando a quantidade de custo que você tem. Então, é um negócio extremamente importante que a gente tem que levar em consideração quando estiver fazendo o nosso planejamento. Outra coisa, né, outro fator importante, transporte. O transporte é toda a movimentação de estoques de um ponto para outro na cadeia de suprimentos. Então, de novo, aqui a gente sempre precisa pensar nessa dicotomia que nós temos entre ser eficientes e sermos responsivos. Informação. Informação são todos os dados e análises referentes às instalações, estoques, transportes, custos e preços para o cliente por toda a cadeia de suprimentos. A informação é uma das coisas mais importantes que a gente está utilizando para fazer as nossas análises, que isso aí aumenta a nossa assertividade no nosso dimensionamento dos fatores que nós utilizamos para a cadeia de suprimentos. Outros fatores chaves é o sourcing, né, que é conhecido como abastecimento, que é a escolha de quem que vai fazer a atividade dentro da cadeia de suprimento, quais são as fontes que irão fornecer os nossos insumos ou as nossas atividades. Outro fator chave importante de desempenho é o pricing, a precificação, que vai determinar quanto uma empresa cobrará pelos bens e serviços de quem torna disponível na cadeia de suprimentos. E esses preços, eles vão afetar o tipo de mercado, eles vão afetar o tipo de cliente, isso daí pode afetar novamente se a gente vai ser mais eficiente ou mais responsivo. Esse aqui, pessoal, é um modelo para a estruturação dos fatores chaves. Então, como que funciona isso, né? Os fatores chaves, eles estão relacionados desde a estratégia competitiva que a gente está desenvolvendo, passando pelas estratégias da cadeia de suprimentos, fazendo o início do projeto da estrutura da cadeia de suprimentos, que novamente a gente tem a dicotomia entre ser ou eficiente ou ser responsivo. A gente sempre tem que pensar nisso daqui. Daí a gente vai cair nos fatores chaves logísticos, que são instalações, estoques e transportes, e depois a gente tem que pensar nos fatores chaves interfuncionais relacionados com informação, contratação de terceiros e preço. Quanto às instalações, as empresas podem elevar a responsividade por meio do aumento do número de instalações, tornando-os mais flexíveis ou elevando a capacidade desses. Mas somente lembrando, quanto mais instalações, mais custo eu terei. Então isso é um fator que precisa ser levado em consideração. Novamente a gente tem o problema da dicotomia, porque eu preciso pensar, eu preciso levar em consideração se eu quero um cliente que vai responder de forma mais rápida ou se eu quero um cliente que vai levar somente em consideração o custo.
E cada uma dessas ações, consequentemente, tem um custo diferente. Assim, cada cadeia de suprimento deve encontrar um equilíbrio entre essas duas relações. Um gestor também deve acompanhar as seguintes métricas, né? A parte de capacidade, eu tenho que fazer a medição de quanto que eu sou capaz de armazenar de informação e de armazenar de produto dentro da minha instalação. A minha parte de utilização, eu tenho que levar em consideração sempre que a quantidade dimensionada de espaço que eu estou pagando, de funcionários que eu tenho, esteja sendo efetivamente utilizada. Tempo ocioso de processo, preparação e parada, o que é isso, né? Eu não quero que dentro da minha cadeia de suprimentos eu faça alguma outra atividade sem ser atender o pedido do meu cliente. E gastar tempo ocioso em processamento, preparação e parada, eu estou perdendo dinheiro. Outro fator relacionado, custo de produção por unidade, né? O famoso CPU. Eu tenho que fazer de uma forma que isso seja sempre o mais baixo possível. E a outra, finalmente, o outro item, perda de qualidade. Por que perda de qualidade é importante? Porque isso aí me gera custo também, isso aí desbalanceia a minha equação de negócios quando eu estou fazendo o projeto da minha cadeia de suprimentos. Alguns itens que eu preciso também levar em consideração, né? Tempo de fluxo sobre ciclo teórico de produção, o tempo de fluxo sobre ciclo médio real, a eficiência de tempo de fluxo, a variedade de produtos que eu tenho, a contribuição dos volumes dos 20% maiores SKUs. SKUs, pessoal, chama Stocks Keeping Units, são os itens efetivamente que eu tenho em estoque. Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando efetivamente quais são os volumes desses itens que são maiores dentro da minha cadeia de suprimentos. Tamanho médio dos lotes de produção e nível de serviço de produção. Os estoques existem nas cadeias de suprimentos por causa de um descompasso entre oferta e demanda. É o problema, pessoal, que eu comentei na aula passada, que é uma medida de incerteza. A gente não consegue ter certeza nem de oferta e nem de demanda. Por isso que existem algumas ferramentas que são utilizadas, em especial pesquisa operacional, que permitem com que a gente faça um planejamento em termos estatísticos, né? A gente muda do modelo determinístico para o modelo estocástico e melhora a nossa assertividade com oferta e com demanda. O estoque afeta os ativos mantidos, custos incorridos, a responsividade proporcionada pela cadeia de suprimentos. Estoque também tem um impacto significativo sobre o tempo de fluxo de materiais em uma cadeia de suprimentos. Estoque cíclico é a quantidade média de estoque utilizada para atender às demandas dos recebimentos de remessa do meu fornecedor. A gente tem um outro conceito que é o estoque de segurança, que são aqueles mantidos caso a demanda ultrapasse a expectativa, e ele é preservado, né, é um mecanismo que a gente tem para a gente trabalhar, né, para a gente combater a incerteza. Finalmente, a gente tem o estoque sazonal. O que é esse estoque sazonal? Se vocês observarem, a gente tem variações, flutuações de demanda e de estoque ao longo de um ano, por exemplo, né? Mês de janeiro, fevereiro, março. Mas o que acontece? Essas taxas de variação que acontecem, elas são as mesmas se a gente comparar vários janeiros ou vários fevereiros de vários anos. Então, quando a gente está falando de um estoque sazonal, a gente está falando de um estoque que varia, mesmo tendo uma variação ao longo do ano, mas essa variação ela é igual se você considerar vários anos diferentes. Métricas relacionadas a esse estoque, né? Então a gente tem o tempo de ciclo, cash to cash, estoque médio, giro de estoque e produtos com mais de um número específico de dias em estoque. Em especial, eu destaco, pessoal, esse giro de estoque. Esse giro de estoque está me falando quanto que eu estou fazendo efetivamente de dinheiro. Isso é uma das medidas mais importantes que a gente tem dentro da nossa cadeia de suprimentos. Métricas relacionadas a estoque, né? Tamanho médio de lote de reposição, estoque de segurança médio, estoque sazonal, taxa de atendimento, fração de tempo sem estoque e estoque obsoleto.
Outro fator que tem para a chave de sucesso é a parte de transporte, né? Então é o que move o produto entre diferentes estágios de uma cadeia e, de novo, sempre lembrando da relação que a gente tem entre eficiência e responsividade. Transporte mais rápido, obviamente, é mais caro, mas permite uma cadeia de suprimentos ela responda ao cliente de forma muito mais rápida. Como resultado, a cadeia de suprimento pode ter estoques menores e poucas instalações, então eu acabo ganhando com custo. Projeto da rede de transporte, ela é a coleção dos meios, né, dos modais locais e rotas ao longo dos quais o produto vai ser entregue. Escolha do meio de transporte é a maneira como um produto ele é movido de um local de uma cadeia de suprimentos para o outro. Algumas métricas importantes que a gente tem na parte de transporte são custo médio de transporte e de recebimento, tamanho médio desse recebimento, custo médio de transporte de recebimento por embarque, tamanho médio do embarque, custo médio de transporte de envio por embarque e fração transportada por modal, né? Modal aqui, pessoal, entenda-se se ele é rodoviário, ferroviário, hidroviário. E a informação? Então a informação, né, a boa informação, a informação correta, ela pode auxiliar na utilização dos ativos, na coordenação dos fluxos da cadeia de suprimentos para a gente aumentar a responsividade e diminuir custo. De novo, né, quando a gente está falando efetivamente em responsividade ou em eficiência, a gente tem que lembrar que a gente tem o empurrar e tem o puxar. Então, no projeto do processo da cadeia de suprimento, os gestores eles precisam determinar se esses processos fazem parte da fase empurrar ou fazem parte da parte puxar da cadeia de suprimentos. A coordenação do compartilhamento de informações da cadeia de suprimentos ocorre quando todos os estágios de uma cadeia trabalham com o objetivo de maximizar a lucratividade total da cadeia de suprimentos. Isso aqui, pessoal, é a alma, é o objetivo básico da gestão de cadeia de suprimentos. Planejamento de vendas e operações, PVO, é o processo de criação de um plano de oferta geral, né, produção e estoques, para atender o nível previsto de demanda vendas. Lembrando novamente, para este quesito aqui, as metodologias de pesquisa operacional nos auxiliam muito a trabalhar com a incerteza que a gente tem nesse tipo de estudo. Métricas relacionadas, então o nosso horizonte de previsão, frequência de atualização, os erros de previsão, fatores sazonais, que são essas flutuações que eu comentei anteriormente, e a razão entre variabilidade de demanda e variabilidade de pedido. Outro fator é o sourcing, né, a fonte, que é o conjunto de processos de negócio exigidos para a aquisição de bens e serviços. Outro fator, que é chamado insourcing ou outsourcing, dificilmente a gente vai ouvir dentro do nosso dia a dia internalizar ou terceirizar. Se usa mais insourcing ou outsourcing. É a decisão de sourcing mais significativa para uma empresa, que é se ela vai fazer a peça ou se ela vai comprar a peça, né? Se ela vai realizar a tarefa internamente ou se ela vai contratar um terceiro para fazer. A seleção de fornecedores. Então, os gestores devem decidir sobre o número de fornecedores que terão para atender uma determinada atividade. Finalmente, a aquisição é o processo de se obter bens e serviços dentro de uma cadeia de suprimentos. Algumas métricas relacionadas com sourcing, então os dias pendentes de contas a pagar, preço médio de compra, faixa de preço de compra, quantidade média de compra, qualidade do fornecimento, tempo de execução de fornecimento, porcentagem de entregas de imediato, confiabilidade do fornecedor. Finalmente, né, precificação, que é o processo pelo qual uma empresa decide o quanto que ela vai cobrar dos clientes por seus bens e serviços. Somente lembrando, pessoal, precificação também é um fator extremamente importante, porque se esse preço for muito mais alto, for muito diferente das práticas que tem de mercado, isso aí afeta diretamente o lucro das atividades da empresa.
fatores que a gente tem, né? Precificação e economia de escala que precisa ser levado em consideração, preços baixos todo dia versus preços altos e baixos, e preço fixo versus precificação por menu. Algumas métricas relacionadas com precificação que a gente precisa levar em consideração no nosso dimensionamento: margem de lucro, dias de vendas pendentes, custo fixo incremental por pedido, custo variável incremental por unidade, preço médio de venda, tamanho médio de pedido, faixa de preço de venda e faixa de vendas periódicas. Bom, pessoal, isso encerra a nossa terceira aula a respeito de gestão de cadeia de suprimentos. Até a próxima.